Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do sexto ano, a turma maravilhosa do sexto ano. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente já vem trabalhando aqui durante um tempo, né? Nós estamos falando aí em uma sequência, né, de aulas sobre a importância, né, do estudo da história, as relações, né, da história com o passado, com o presente. Estamos falando aí sobre fontes históricas, patrimônio, sobre a questão do trabalho do historiador. E hoje a gente vai conduzir as nossas aulas, né, para o fechamento desse primeiro bloco, né, de temas. Então, nesse sentido, hoje nós vamos dar continuidade tentando entender aqui a relação existente entre a história e o tempo. Para a aula de hoje, nós contamos com a ajuda da Elaine, nossa intérprete de Libras, que junto com a turma, né, de intérpretes nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Então, Elaine, tchauzinho aí, Elaine, faz teu nome, é isso aí. E contamos também com a ajuda dela, a maravilhosa professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? Tudo bom, professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui, né, para acompanhar, participar dessa aula que é tão maravilhosa, né, dessa disciplina que é tão maravilhosa. E estou aqui já atenta ao chat. Rebeca já deu seu bom dia, a Alicia também está aqui marcando presença. Vamos participar, é importante essa interação, né, para a gente ficar mais sabido, fazer essa troca que é tão legal. E bons estudos para todos e todas, certo? Estarei aqui para qualquer dúvida e comentário. Aproveitando que nós já temos alguns colegas aí no chat, lembrar que vocês acessam o chat, né? Perdão, vocês acessam o chat para acompanhar as nossas aulas e interagir nas nossas aulas por meio do aplicativo do Educa Recife. Então, se você ainda não fez o download do aplicativo, então olha aqui pro cantinho, Billy Boy, nosso ajudante aí de produção, ele já colocou aí os QR Codes, então aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo para o seu celular Android ou iOS e você pode, por meio do Educa Recife, acompanhar as aulas, interagir conosco e o melhor, com a internet financiada. Você não vai consumir do seu pacote de dados. Então, já falamos um bocado, já apresentamos aqui a nossa intérprete, a nossa querida professora Vanessa, já falamos do aplicativo, então agora vamos para o nosso conteúdo. Hoje, vejam, nós vamos continuar falando sobre questões importantes, né, para o estudo da história. E a pergunta que a gente trouxe para a data de hoje, né, para o dia de hoje foi: qual a relação entre história e o tempo? Vejam, o tempo é uma categoria muito importante quando a gente estuda história. A gente costuma, né, contar o tempo. No nosso dia a dia a gente conta o tempo, né? Seja por quais meios, né, a gente imaginar, mas a gente utiliza vários meios, né, para a contagem do tempo. Por exemplo, a gente pode utilizar o relógio, a gente pode utilizar o calendário. Há locais onde o pessoal conta o tempo, né, na transição dos dias e das noites. Existem formas de contagem do tempo que observam, por exemplo, os tipos, né, de lua que aparecem no céu. Durante um bom tempo, lá no início, né, da história da humanidade, por exemplo, essa contagem do tempo por meio, né, da lua era muito utilizada, né, pelos homens e mulheres mais primitivos. Mas vejam, o que a gente diz aqui é que a contagem do tempo na história varia, então, assim, de acordo com cada povo e cada época. Então, cada sociedade registra o tempo de forma diferente. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês aqui algumas formas, né, de registro, né, do tempo, né?
Então, durante um período mais primitivo, né? Então, os homens e mulheres, eles colocavam, né? Contavam o tempo de acordo assim, ó, com a transição do dia e noite, eles colocavam pedrinhas, né? Umas em cima da outra, né? Para poder registrar essa passagem do tempo. Mas veja, a outra coisa que a gente pode colocar é aqui, ó, vocês desconsiderem aqui a pergunta, né? Mas vejam, os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes. Então, ó, o que é que a gente conclui? Nem todos os países seguem o mesmo calendário, por exemplo. Então, a gente vai tentar entender a partir daí que como as formas, né, de contagem do tempo, né, elas eram dadas, né, de forma diferente de local para local, por exemplo. Em alguns locais se contava o tempo baseado em suas crenças religiosas, em outros baseados em seu costume, em outros em ciclos da natureza. Então a gente vai tentar entender aí essa relação que existe, né, entre o trabalho do historiador, certo? Entre a história e a contagem do tempo, né? Então, assim, ó, a gente observa, né, e vamos trazer isso aí um pouquinho para a realidade de vocês, né? Por exemplo, às vezes você está vamos dizer assim, você está na sala de aula, aí você está assistindo uma aula de um determinado professor, uma professora. Imaginar se estivesse na sala de aula assistindo a aula da professora Vanessa. Aí você adora a aula da professora Vanessa. A professora Vanessa empolgada lá falando, aquelas coisas todas. Quando você pensa que vai ter mais tempo, a aula acabou, né, professora? Aí você, eita, professora, o tempo passou tão rápido hoje. Não, veja, na nossa forma de contagem, né, o tempo, né, ele vai ter uma velocidade ali inalterada. Mas, às vezes, né, a gente desconsidera outros fatores, né, que podem fazer com que aquela sensação de passagem do tempo ela seja, né, mais rápida ou menos rápida. Mas vamos imaginar também você estar ali na aula da professora Vanessa, a aula antes da merenda, né? Antes daquela vontade, né, de, como dizia o nosso colega, professor Revoredo, de bater o sarro. Então, você tá ali com a fome, né, e você doido para que chegue o horário da merenda, mas a aula da professora, mesmo sendo a aula maravilhosa, aí você fica de agonia lá, e menino, dá tudo que é hora hoje, não dá 10 horas para a gente ali bater o sarro, né? Mas aí isso influencia, né? Então a gente tem sensações, né, professora, que fazem com que a gente perceba, né, a transição do tempo de forma diferente. Da mesma forma que a gente vai ter métodos, né, de contagem do tempo que levam em consideração maiores períodos, né? Então a gente vai falar depois, né, sobre a questão do tempo de curta, média, longa duração. Mas é verdade, né? Né, professora? A gente tá ali doido para ir pro lanche e parece que o tempo ele não passa. Exato, numa fila assim, né, esperando, fila de ônibus, parece que o tempo tem outro ritmo, né? E quando a gente está empolgado, nas redes sociais mesmo, hein, professor, que muitas vezes a gente faz um tempo, né, danado ali, navegando, quando vê, você passou 2, 3 horas e nem se deu conta. Nem se deu conta, né? Então, e tem uma questão, né? A gente tem que levar em consideração também, nossa sociedade capitalista hoje, ela tem um ritmo, né, de trabalho, né, de produção muito acelerado. Então, as coisas, elas parecem, né, que elas passam tão rápido, que é como se das 24 horas que a gente tem ao dia, né, a gente precisasse de mais 24 ou mais 48 horas em um dia para poder dar conta de tudo, né? Principalmente descanso, né, que às vezes a gente fica assim tão empolgado ou perde tempo com tanta coisa que a gente não guarda tempo, por exemplo, para descansar, para recarregar as energias. Mas vejam, a gente vai tentar fazer hoje pigarrinho massa. Mas acontece. Então, a gente vai tentar entender aqui a diferença entre o tempo cronológico e o tempo histórico. Aí a pergunta aí, ó, você que está no chat aí, acompanhando aí com a professora Vanessa, está acompanhando você, você saberia a diferença aí do que seria o tempo cronológico
e o tempo histórico. E aí, vamos tentar entender aí o que seria isso. Tempo cronológico. De acordo com a mitologia grega, Cronos, ele era ali um titã, certo? Um titã era aquele camarada que estava até acima dos deuses, né? Os titãs teriam dado origem aos deuses gregos. Então, Cronos, ele era aquele titã que estava ligado, né, à questão do tempo. Então, quando a gente fala em tempo cronológico, a gente está se referindo mais especificamente à questão da transição do tempo. Então, a gente está lidando com um tempo que a gente observa, né, do relógio ou do calendário. Já para você que pratica algum esporte, por exemplo, corrida, então você vai lá tentar, né, fazer ali 100 metros rasos, né, 100 metros bem rápido. Aí você tem que tentar correr aquela distância de 100 metros, né, com o tempo mais rápido que você puder. Para marcar o tempo que você levou para aquilo ali, você usa um cronômetro, por exemplo. Então, entendeu a ideia de tempo cronológico? O tempo cronológico é aquele que está associado aqui, ó. Aí aqui, ó, até o nosso bonequinho, o Fofozinho aqui, ó, Vanessa, eu já disse, né, que o Fofozinho é uma homenagem ao nosso querido professor Henrique Nelson, que acompanhava a gente, né, aqui até o início do ano, mas que infelizmente teve que nos deixar por questões de ordem, né, de trabalho. Nosso Henrique, um camarada tão bom, tão competente, que foi requisitado para uma missão, né, assim, uma outra missão, né? Então, uma homenagem a ele, o Fofozinho aqui, ó. Então, o Fofozinho, ele está perguntando, qual a diferença entre os dois, professor? A gente já falou um pouco sobre o tempo cronológico, né? Mas a gente, ó, colocou uma definição aqui. O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. Por exemplo, o nascimento, o crescimento, ir para a escola, ir para as festas, assistir a um filme no cinema, certo? Contar ali o tempo, né, de maturação de uma plantinha que você colocou a semente ali e fica esperando, né, ela germinar, né, e crescer. Ou, por exemplo, você comprou algum produto pela internet e fica esperando ele chegar na sua casa. Então, o tempo cronológico vai lidar com isso, né, com essa questão da contagem, né, dos períodos, né, das contagens, dos intervalos de tempo, né? Então, lembrando, né, que o tempo, gente, ele é uma invenção humana. Então, o tempo, né, ele, por ser uma invenção humana, ele vai ser organizado, né, e vai ser ali contado, né, vai ser registrado de várias formas. Aí veja, no tempo cronológico a gente tem, por exemplo, o ciclo da vida. É uma das coisas que está dentro, né, do tempo cronológico, que é o chamado tempo biológico. Aí aqui a imagem, ó, o ciclo da vida, né? Então ele vai se repetindo, aí você nasce, você ali, ó, cresce, você envelhece, né? E você deixa aqui esse plano de existência. Então, nesse intervalo você se reproduz, né? Ou não, né? Então, aqui, ó, a gente colocou a imagem dos fósforozinhos aqui, ó, um palitinho. Aí depois o bebezinho aqui engatinhando, né? Aí ele começa a andar, cresce, aí envelhece e deixa aqui esse plano, né? Então o tempo biológico está ligado exatamente a essa questão do ciclo da vida, né? Que vai se reproduzindo. Porém, ele está dentro da contagem, né, do tempo, né? Que é o que a gente chama ali de tempo cronológico, né? Então, mas a gente tem também, por exemplo, representando essa ideia de cronologia, a gente tem o tempo do calendário. Então a gente conta, né, a transição do tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e por aí segue. A gente vai voltar um pouquinho a falar sobre isso, né? Então a gente tem aí essa questão ligada, né, ao tempo. Uma coisa interessante para a gente entender, quando a gente trabalha essa dinâmica do tempo cronológico, então a gente, no estudo da história,
como a gente estuda fenômenos, né, que aconteceram aí com as sociedades humanas, episódios da sociedade humana, mudanças que foram ocorridas, né, dentro das sociedades humanas, né, promovidas aí pelos homens e mulheres, né, vivendo em sociedade. Então a gente teria eventos de curta, média e longa duração. Então vamos imaginar o seguinte, né, o governo aumentou o preço de alguma coisa aí, a população se revoltou, foi para a rua, aí começou a promover aí uma revolta e essa revolta leva, por exemplo, a retirada daquele governante e a colocação de outro governante no lugar. Vamos dizer que isso tudo acontece no intervalo de uma semana, muito brusco assim. Então a gente estaria, por exemplo, falando aí de um tempo de curta duração. Mas aí, citando o mesmo episódio, né, vamos dizer que iniciasse um processo e levasse aí mais ou menos uns 2, 3 anos para o pessoal finalmente conseguir, né, afastar aquele governante, né, que não está agradando o povo. A gente já falaria num tempo maior, né? Então isso eu estou citando 3 anos, mas 3 anos, a depender da situação, pode ser também um tempo de curta duração. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma criança, né, que nasce agora, e quando ela atinge, certo, a idade ali de 25 anos, ela viu todo um processo de mudança, né, que levou a uma forma pela qual a sociedade ali se organizava, a se organizar de outra forma. Então a gente já fala aí num tempo, né, de média duração. E temos o tempo de longa duração, que esse aí ele vai estar associado a mudanças, né, que acontecem no intervalo de gerações, né? A gente considera que uma geração, ela é mais ou menos o intervalo de tempo entre 25 e 30 anos, né? Então, na época da geração ali do meu pai, a situação era outra, mas a minha geração, ela vive a sociedade de outra forma. Já a geração aí dos meus filhos, né? Ela vai viver a sociedade vendo aí mudanças, né, que vão levar a outras formas de organização. Então é importante a gente entender isso daí, ok? Então, aí mais uma vez, Fofozinho aqui perguntando, ó, todos os povos usam o mesmo calendário, professor? E aí, professora, será que todos os povos eles usam o mesmo calendário? Acho que não, viu? Tem diferenças aí. Aí, ó, Bia, aí da produção também, nossa amiga Bia tá lá assim, ó, não, 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 não. É isso mesmo, Bia, acertou, viu? Estudou história aí, ó, Bia tá afiada aí, ó. A professora Vanessa nem se fala também, nossa querida professora. Mas vejam, nem todos os povos usam os mesmos calendários. Alguns povos usam um calendário baseado no ciclo da lua, outros usam um calendário solar, outros usam um calendário que registra, por exemplo, aí, o ciclo, né, de alta e baixa aí das marés, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, vocês imaginariam, por exemplo, que essa imagem aqui, ela representa um calendário? Então, veja, aqui a gente tem uma imagem do calendário asteca, né? E o calendário asteca, ele era interessante. Ele registrava os ciclos, né, das colheitas, né, e o ciclo, né, dos astros, né? Então, ele juntava aquilo ali e o resultado daqueles ciclos, né, como o ciclo da agricultura também, somado ao ciclo, né, da lua, né, ou do sol, eles juntavam aquilo ali e davam um intervalo que eles chamavam de séculos, que tinha uma conotação diferente da que a gente, por exemplo, em nossa sociedade entende. A gente vai ver aqui que os séculos eles são um conjunto aí de 100 anos, mas para os astecas os séculos eles tinham uma duração equivalente ao que a gente entende como 52 anos. Então, e aqui no centro estava o Deus, né, a principal divindade asteca, né, porque esse calendário ele era colocado, né, em alguns locais nas cidades, né, de forma inclinada, porque era ao mesmo tempo um calendário que registrava a contagem dos dias, né, dos ciclos da agricultura, mas era também um calendário onde em determinados momentos, né, eram realizados, próximo ali desse calendário, cerimônias religiosas, né? Mas vejam, os judeus, por exemplo, né, um outro povo, eles contam o tempo a partir da criação do universo, que de acordo com o calendário judaico, se a gente faz uma comparação com o nosso calendário, teria ocorrido há cerca de 6.000 anos. Então vejam,
alguns judeus, né, entendem, né, que o universo ele teria sido criado há mais ou menos 6.000 anos, né? Então eles seguem essa conotação aí, né, do calendário, né? Já os muçulmanos, por exemplo, eles têm como referência, né, o ano em que Maomé, né, que é considerado o grande profeta islâmico, ele fugiu ali, ó, da cidade de Meca para Medina. A peregrinação de Maomé, né, de Meca para Medina, certo? Fez com que, né, ele saia dessa cidade, ele vai para outra, ali ele vai divulgar as suas ideias religiosas que vão constituir a base do islamismo. Mas isso ocorreu por volta de 622 anos depois do nascimento de Cristo. Vejam que até os fatos que são considerados mais importantes de uma sociedade para outra, eles contribuem para que a contagem do tempo, por exemplo, ela seja diferente para determinados povos, né? Então, em países como a Arábia Saudita, esse é, por exemplo, o calendário que é observado. Então, por exemplo, na Arábia Saudita, enquanto nós estamos aqui no ano de 2022, certo? Na Arábia Saudita, eles estariam hoje aproximadamente, comparando com nossa datação aqui, eles estariam no ano 1600, certo? Então, você, 622, isso, 2022, né? 1.400, perdão, aí os cálculos, já a cabeça aí, professor de história, né? Não é tão bom em matemática, né? Mas 1.400, né? Então, aí você diz, poxa, né? Eles estão mais atrasados em relação a gente. Não, não é isso. É que a contagem do tempo para eles, ela tem como data base aí para início dessa contagem um ano diferente, né? Do que nós, por exemplo, aqui no Brasil, observamos. Por quê? O Brasil, né, que adotou o calendário gregoriano, né, um calendário muito utilizado, né, em territórios cristãos, inclusive. E aí, ó, para os cristãos, os acontecimentos são registrados entre o que aconteceu antes de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Então, a gente toma como base para a contagem, né, ou para a marcação do nosso tempo, o ano em que Jesus Cristo nasceu. No caso do Brasil, né, leva em consideração esse calendário de influência aí cristã. Então, o ano 1 seria o nascimento de Cristo. Então, a gente conta tudo o que aconteceu, marca, né, tudo que aconteceu com base nesse calendário gregoriano, que toma por base, né, para início, né, da contagem do tempo, o nascimento de Cristo. Mas a gente viu que existem outras formas de contagem do tempo, né? Então, para a história ocidental, por exemplo, as datas referenciadas antes de Cristo devem ser seguidas, né, dessa simbologia aqui, né, dessa nomenclatura aqui, AC, né, dessa convenção, né, AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Então, como eu disse para vocês, né, aí veja, a gente entra na parte final aí da nossa aula, onde depois de falado aí da questão do tempo, né, histórico propriamente dito, né, do tempo cronológico, a gente vai aí para a questão da divisão do tempo, certo? Então, por exemplo, a gente utiliza convenções internacionais para a contagem do tempo. Então, eu coloquei aqui, ó, vejam, dentro da perspectiva ocidental, né, a gente utiliza essas contagens, tipo, divide aí em segundos, lógico, né, eu coloquei segundos, mas existem aí frações de segundo, milissegundos, né? E isso é muito importante, por exemplo, para esportes, por exemplo, como a corrida, né? A natação, certo? Então, observa aí para ver, por exemplo, duas pessoas que chegaram teoricamente no mesmo tempo na linha de chegada. Então, eles vão usar a câmera, né, e a contagem do tempo ali, com frações em milissegundos ali, para determinar quem chegou bem, mesmo que seja minimamente ali na frente do outro, né? Então, vejam, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, biênios, triênios, quinquênios, décadas, séculos, milênios, períodos e eras. Okay? E na geografia, existe ainda uma outra terminologia, né, aqui depois das eras, mas para a gente não interessa muito, até porque
nós seres humanos, né, como somos aí meio limitados na questão, né, do tempo de vida, dificilmente alguém consegue passar, né, mais do que, por exemplo, um século de existência, né? Então, é assim. Então, nesse sentido, vamos para mais convenções, né? A gente tem, por exemplo, a primeira unidade aí que seria o segundo. Quando você junta aí, ó, 60 segundos, você tem 1 minuto. Juntou aí, ó, 60 minutos, você tem 1 hora. Juntou 24 horas, teria 1 dia. 7 dias, 1 semana. 30 dias, isso pode ser variável, porque no nosso calendário, por exemplo, nós temos meses de 28 a 31 dias, né? Mês de fevereiro tem 28 dias e alguns outros meses, né, eles têm 30 dias, né, 31 dias, né? Então, nesse sentido, e quando a gente junta aí 12 meses, a gente teria 1 ano, mas a gente tem, ó, mais convenções, ó. 2 anos, um biênio, 3 anos, triênio, 5 anos, quinquênio, 10 anos, uma década, 100 anos, um século e 1000 anos, um milênio. Ok? Então, para a gente finalizar nossa aula, vamos tentar entender aqui a divisão dos séculos, né? Porque quando a gente se refere ao século I, estamos focando nos acontecimentos entre o ano 1 e o ano 100. Veja, os séculos eles serão aí sempre a contagem, né, no intervalo de 100 anos. O século II, assim, ele registraria os acontecimentos entre 101 e 200. Aí, ó, o século III entre 201 e 300, e a gente hoje está em qual século? Século 21, que vai de 2001 a 2100. Mas como é que eu posso fazer, aí ó, o Fofozinho perguntando, ó, como é que eu posso fazer para saber a que século pertence o ano 1000? Aí, ó, a gente tem uma regra simples que a gente vai colocar aqui, certo? Lembrando que os séculos são intervalos de 100 anos. Então, a gente tem uma tabelinha que a gente montou, ó, século 1 ao 10, do 11 ao 20. Mas vê, o ano 1000, ele estaria onde aqui, ó? No século 10, né? Entre 901 e o ano 1000, é exatamente o último ano do século 10. Mas como é que eu faço isso? Ó? Tem uma regra aí, ó. Veja, no século 1, por exemplo, eu tenho aqui o ano 100. Quando esses anos terminam em 2 zeros, o que é que eu faço? Eu corto esses 2 zeros e o século será exatamente a unidade que sobra. 100, cortei aqui, eliminei os 2 zeros, sobrou o quê? 1, século 1. 1500, eliminei os 2 zeros, sobrou o quê? 15, século 15. E assim sucessivamente. Mas quando eu quero saber um ano, por exemplo, que não terminou exato aí, com 2 zeros, 1492. Vamos voltar para a tabelinha. 1492 está aqui, ó, no século XV, porque está entre 1401 e 1500. Mas como é que eu faço para registrar isso daí? Como é que eu faço para registrar isso daí? Quando o ano não termina em 2 zeros, eu corto, né, os 2 últimos anos. Sobrou o quê? 14, mas eu vou somar mais 1. Então, daria aqui século XV. 2003 não terminou com 2 zeros. 20 mais 1, século XXI. Então, é assim que a gente faz essa contagem. Vamos voltar sobre isso na próxima aula, porque a gente vai lembrar que os séculos são registrados em números romanos, mas fica aí como atividade. Você retoma aí a aula depois, né, pelo YouTube ou pelo aplicativo, e tem essa atividade. Com o apoio do seu professor ou professora, você vai escrever no seu caderno, usando essas regrinhas que a gente colocou, a que séculos pertencem esses anos. É isso, gente. Obrigado, Elaine. Obrigado, professora Vanessa. Gente. E vamos lá, porque a gente já esgotou o nosso tempo, gente. Tchau, tchau. Tchau. E até a próxima aula.